Hoje, segunda-feira, nós faríamos a nossa live, como de costume, segunda, terça e quinta, sempre tentando trazer algumas ferramentas de desenvolvimento. E a Rose escreveu assim que está no processo de ensinar isso para o seu marido, que eu acredito que ela está tentando fazer com que ele perceba a importância da figura paterna, né? Dos aspectos que um pai desenvolve no filho. Proteção, provisão, direção. 3 bases de extrema importância. Escreve aí se você tem papel e caneta. Proteção, provisão e direção. Esses 3 pilares são responsabilidades do homem. E embora as mulheres que são mães solos tentem fazer isso, eu acredito que elas passam muito trabalho e pouco resultado em cima disso, porque proteção, provisão e direção vem do homem. E esses 3 aspectos englobam muitas coisas que são ramificadas dentro desses três pilares. Se você tem papel e caneta, anote provisão, proteção e direção. A pessoa que ela não se sente protegida, que ela não se sente guardada, a criança que não sabe que tem respaldo, que não tem um esteio sólido para onde se refugiar, ela nunca vai conseguir ser lá na frente um provedor. Prover é muito mais do que simplesmente botar comida na mesa ou ganhar um salário. Provisão é um leque muito maior do que isso, tá? É por isso que a maioria das pessoas hoje não tem direção. Hoje o mal da sociedade é falta de identidade e senso de propósito. Se você olhar, der uma vasculhada hoje na internet, você vai ver que a maioria dos treinamentos, a maioria das enquetes, a maioria das reportagens que fala sobre desenvolvimento pessoal, está falando sobre treinar as pessoas, desenvolver as pessoas para que elas encontrem o sentido na vida, porque a maioria das pessoas vive sem sentido, então ela não vive, ela sobrevive. E isso tem a ver com direção. Então, proteção fala da estrutura emocional respaldada. Uma criança que ela se sente protegida, amada, cuidada, ela tem autoconfiança, ela tem autoestima, ela tem alto nível de merecimento, ela não tem mentalidade de escassez, ela tem audácia, coragem, intrepidez. Crianças que ficaram debaixo de um ambiente protegido, que é responsabilidade do pai. Não é a força do pai, mas é a proteção emocional, ok? Provisão. O pai provê para os filhos, além de sustento, que seria comida, os nutrientes necessários para o corpo, também provê nutrientes necessários para a estrutura emocional, intelectual e espiritual, que são os 3 patrimônios que nós temos. Isso provém do pai. O pai que é provedor, ele gera recursos para os filhos. Os pais entesouram para os filhos, eles agregam valores. Toda pessoa que não sabe o seu valor, ela não cresceu debaixo de um ambiente de provisão. Ela não sabe o seu valor. A diferença entre criança que está em proteção é gritante. Chega a ser um pouco triste ver como são diferentes. É verdade, Henrique. É uma grande verdade. Então, provisão tem a ver com valores. Vou te dar um exemplo. A maioria das mulheres dos nossos dias, principalmente as jovens, com 18, 17, 20 anos de idade, elas perderam o seu valor. Elas têm preço. Por que que tem preço? Ô, Bruno, que bom, cara, que você está aí. Tá conseguindo assistir bem? Vamos marcar a live de novo, tá? Eu quero muito falar com você aí, cara. Então, provisão tem a ver com alto valor. Então, as pessoas que não sabem o seu valor, elas negociam por preço. E valor tem a ver com provisão, que vem do pai. O pai precisa ser o provedor, é ele que traz os recursos. E quando eu estou falando de recursos, estou falando da riqueza de recursos. Não estou falando de comida, roupa, pagar as contas, ok? Estou falando de provisão de fato, como um todo que o ser humano precisa. Então, isso é um dos aspectos. Apesar de comparações não serem positivas, temos que começar a demonstrar essa diferença de uma forma que não impacte a criança e a família. Então, provisão. O outro é direção. Direção tem a ver com limites e destino. Ou, como eu gosto de pensar, propósito. Destino é um conceito grego. Eu gosto de um conceito de propósito que é judaico. A ideia de direção é o pai que aponta o caminho para o qual o filho andar. Não é o pai dizer o que o filho tem que fazer. Você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser empresário. Não é isso. É o pai preparar um caminho
para que o filho possa andar em maior velocidade. Isso é direcionar a criança. Compartilhando hoje só com os pais amigos. Legal, Fran. Compartilha aí com os homens aí. Isso é responsabilidade do pai. Direção. Qual é o principal aspecto de direção que um pai pode dar para um filho? Tem um vídeo nosso que está acho que no GTV, né? Aquele vídeo do... Como é que é? Paixão. Depois você assiste lá um vídeo chamado Paixão, que é um vídeo de direção. Por que direção? A melhor forma de você direcionar os seus filhos, não só apontar o caminho, mas caminhar junto. Exatamente, também caminhar junto. Mas a melhor forma, Rose, de você preparar o caminho para que o filho possa viver a plenitude da sua vida, liberando para ele uma direção, um senso de propósito, é você, como pai, vivendo a intensidade da sua vida. Se a tua vida não encanta, nunca vai preparar o caminho para um filho viver. A vida do pai tem que ter senso de propósito. A vida do homem tem que ter uma direção, ele tem que ter um motivo pelo qual acordar. Um motivo nobre, não um motivo pobre. O que seria um motivo pobre? É o cara que sai da cama para pagar as contas, meu. O cara que sai da cama para pagar as contas, ele tem mentalidade pobre, ele tem mentalidade pedinte, ele trabalha num ciclo de 30 dias. O homem que levanta da cama porque tem um senso de propósito, um ideal maior do que ele prepara para o seu filho a ideia de um conceito de direção. Então, proteção, provisão e direção são 3 aspectos do homem que o pai precisa ser essa figura. Anderson, eu sou viúva, não tenho marido, meu marido faleceu, o que eu faço? Como eu sou mãe solo, o pai do meu filho, da minha filha não é presente, eu sou mãe solteira, sei lá, aconteceu alguma coisa. O que eu faço? Você precisa de uma figura masculina que tenha características que possam direcionar o seu filho. Para quê? Para que ele tenha um ideal cujo qual seguir. Se ele não houver uma pessoa que seja representação na vida dele, fica muito, mas muito difícil ele conseguir crescer debaixo de proteção, provisão e direção, que são aspectos da figura masculina. Eu não vou falar hoje dos outros aspectos que são da figura feminina, que é organização, nutrição e me esqueci o outro, estou ficando velho, organização, nutrição e... Organização, nutrição, se alguém souber me avisa aí. Psicologia e pedagogia também. Vixe, preciso de um novo marido. Mais disciplina positiva é ensinada em escolas de psicologia? Conheço psicólogas que não são adeptas da metodologia e acho surreal. Henrique, tem de tudo para tudo que é lado, cara. Organização, nutrição e relacionamento. São os 3 aspectos responsáveis pela mãe. Eu não vou falar desses 3 hoje, ok? Mas elas que levam isso para o desenvolvimento das crianças. Mas eu vou ficar com essas 3 estruturas que são responsáveis do pai. Então, por favor, desenvolva isso em favor dos seus filhos. Em resumo, o que isso acontece? A diferença é entre um adulto bem-sucedido em todos os aspectos da vida ou um adulto frustrado, fracassado, falho, cheio de problema, cheio de debilidade, cheio de tristeza, cheio de fraqueza, que vive lutando para manter um relacionamento com um amigo, com família, com um cônjuge, com um serviço. A estrutura relacional dele não funciona, a estrutura financeira dele não funciona, todos os aspectos da vida dele são fracassados e falhos. Por quê? Porque ele não recebeu esses pilares, esses 6 pilares que ramificam para outras coisas. Então, se você é pai, você precisa desenvolver proteção, provisão e direção para os seus filhos. Se você é homem, você é responsável por isso. Se você é homem, tá? É uma coisinha aí que a gente pensa, né? Que a gente acha que homem é... As pessoas confundem macho com homem. Macho, cachorro é fêmea. Vaca é fêmea, touro é macho. Homem é diferente de ser macho, entende? Macho tem a ver com o sexo e homem é outra coisa. O homem ele tem que ser capaz de prover, proteger e direcionar. Se ele não consegue fazer isso, ele não é homem, ele é só macho. Ele é um reprodutor, igual qualquer outro bicho. Ele não serve para muita coisa. Reproduzir por reproduzir, qualquer um faz, até cachorro faz.
Então o homem precisa carregar esses aspectos. Ah, Anderson, como isso é duro, é grosseiro, mas é a realidade, gente. A gente tem que parar de tapar o sol com a peneira. A nossa sociedade está em caos, as nossas crianças estão com problemas, a maioria das crianças hoje precisa de acompanhamento psicológico, terapêutico, muitas já estão necessitando de ansiolíticos, remédios. Por quê? Porque não receberam estruturas que deveriam receber dos pais e das mães. Então, desenvolver os filhos não é simplesmente estar com eles, ok? Eu tenho acompanhado muitas mães que têm nos pedido ajuda e a gente tem equipado elas com ferramentas de como cuidar dos seus filhos. Porque tem muitas mães que passam o dia inteiro com os filhos, mas não se trata de quantidade de tempo, e sim como fazer as coisas, como formar os seus filhos, como fazer a gestão das emoções, como usar as ferramentas corretas. Então é isso que a gente tem tentado desenvolver. Gente, nós vamos ficar por aqui. 30 minutinhos de live, 29 para ser exato. A nossa ideia era fazer com o Bruno hoje, o pai que faz de tudo lá, pai tem que fazer de tudo, é o Instagram dele. É verdade, nunca se viu tantas crianças e jovens com problemas psicológicos como hoje. É exatamente isso. Tem algumas pessoas que dizem, isso é frescura, porque antigamente não tinha. Não é que não tinha, é que não conseguia se diagnosticar. Antigamente se reprimia muita coisa, né? Eu até postei agora no Stories ali como que surgiu a hipocrisia. A hipocrisia surge dos pais que estão mais preocupados com o comportamento dos filhos do que com o que eles sentem. Então nós vamos lá na casa do seu tio e você fica quieto lá, hein? Tu não faz bagunça, que senão a criança chega lá e fica assim, o tempo todo. Ela não mexe nada, ela não faz bagunça, ela se comporta. Nossa, como teu filho é educado. Mas dentro dela as estruturas emocionais não estão sendo trabalhadas. Então ele é mais um adulto hipócrita, mais uma mulher que apanha do marido e finge que está tudo bem. Mais um cara que trabalha numa empresa que o patrão mija na cabeça dele e ele finge que tá tudo bem. É mais um frustrado na vida que finge que tá tudo bem. Ei, como é que tá? Tudo bem. Mó mentira. Assim surgiu a hipocrisia, reprimindo as emoções e salientando o comportamento. Então, organizando o comportamento, a minha filha gostava de assistir, agora faz tempo que a gente não vê, o desenho animado lá que tem os pinguinzinhos de Madagascar. Não me lembro o nome daquele desenho. É um filme. E aí o que acontece nos pinguinzinhos de Madagascar? O capitão lá, acho que é o capitão, ele manda assim, tem um monte de gente, ele só fala assim, sorri e acenem. Aí os pinguinzinhos ficam tudo sorrindo e acenando. A maioria das pessoas vive assim hoje, gente. Vive sorrindo e acenando, só que a vida dela é uma bosta. Mas tá tudo vivendo certo, de aparência, é o que importa. Sorri e acena, a gente é tudo hipócrita. Porque as crianças não foram tratadas nas suas emoções. Então os pais e as mães, infelizmente, não desenvolveram seus filhos, por isso nós temos um monte de problema hoje. Então, gente, vamos lá trabalhar em favor das nossas crianças, para que eles sejam adultos saudáveis, melhores do que nós, com menos problemas do que nós, mais bem-sucedido em todas as áreas do que nós, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Então, vamos trabalhar em favor das pessoas que nós dizemos que amamos.